Então já estamos gravando. Hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho mais curto, a gente não vai passar de 11h30, tá? Até porque hoje eu nem estou em casa, então ainda tenho que me deslocar. Bom dia a todos, vamos fazer a nossa prece, porque como diz aqui meu presidente da Casa Espírita, a gente não é ateu, tá? Então, vou tomar a liberdade Vou pedir para o mestre Edilson fazer a nossa prece, né? Eita, quanta honra falar com Deus diante de vocês. Então vamos nos voltar para a espiritualidade, deixarmos envolver pela aura de paz, de harmonia que esse grupo proporciona, a presença dos nossos mentores, nossos guias espirituais, irmãos amigos que nos acompanham através das letras da poesia, dos estudos, e nos deixemos envolver pela busca do conhecimento, pela busca de novas caminhadas, novas jornadas, para tornar melhores as nossas falas, os nossos escritos, as nossas artes, em especial a nossa poesia. Jesus abençoa-nos a todos, envolve-nos de luz, de desejos de aprendizado e, acima de tudo, de amor. Muita paz, muita luz para todos. Muito obrigado, mestre. Eu vou fazer aqui só para lembrar, gente, até Lu, quando você não estiver falando, deixa o seu microfone mutado, que essa plataforma que a gente está usando, ela tem uma grande vantagem que ela é gratuita, mas ela tem algumas oscilações e o sinal melhora quando só um microfone está aberto, né? Então a gente sempre dá essa indicação. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, só para a gente lembrar que no mês passado, adotando esse nosso novo modelo, que é o dos encontros mensais, nós começamos a estudar o texto da Dora Encontre, né? É um texto intitulado Como se define uma poesia espírita, né? E a gente teve aqui o nosso encontro foi sensacional no mês passado. A gente teve uns debates realmente muito produtivos, sabe? Muito bons mesmo. Eu achei que foi realmente excelente o nível de debate que a gente teve. Como sempre, a gente pensa fora da caixinha. E nós falamos, na vez passada, nós chegamos a ler os 3 primeiros critérios que a Dora Encontre e elege como sendo critérios para definir uma poesia espírita, né? Ela traz o critério da coerência de ideias, né? Ela traz o critério da clareza e simplicidade e da originalidade, ela fala da elevação de ideias, né? E aí, quem de repente quiser relembrar os debates, a gente não vai fazer resumo da vez passada. Quem quiser relembrar os debates, vai lá no vídeo que a gente gravou e de repente coloca lá nos comentários as suas opiniões, as suas ideias sobre o assunto. Hoje a gente vai pegar os critérios 4 e 5. Vamos ver se a gente consegue dar conta desses 2 critérios que ela coloca aqui. Tá? Então, vou fazer, como de praxe, eu vou fazer a leitura, a gente lê o item e depois parte direto para os debates. Critério 4. Intimamente ligado a este critério, que no caso ela está falando do critério anterior, que é, né, a questão, né, que a poesia espírita, a arte espírita deve ter elevação de ideias. E aí ela vai colocar, intimamente ligado a este critério, está o aspecto de fidelidade ao espiritismo, que também deve necessariamente caracterizar a arte espírita. O conteúdo de uma poesia espírita
não pode contrariar os princípios fundamentais da doutrina, mas é preciso cuidado. Fidelidade à essência do Espiritismo não quer dizer que a poesia deva ser uma doutrinação, um catecismo, uma exposição racional de princípios, porque então deixa de ser poesia para ser filosofia rimada. Quer dizer que o artista, plenamente convencido dos postulados do Espiritismo, compreendendo-os e sentindo-os com a mente e com o coração, vai expressar suas vivências, suas emoções, transformados e elevados pela dimensão espírita. Quer dizer, então, que a arte espírita não pode tratar de problemas e sentimentos humanos, dos quais fazem parte a tristeza, a tragédia, a saudade, a sensualidade? Deveríamos fazer, então, uma arte de anjos, se ainda não somos anjos? Não, não é isto. Mesmo porque a moral espírita nos pede apenas que sejamos homens de bem, enquanto não chegamos à estatura de anjos. Mas é que, filtrados pela visão espírita, os problemas, as tragédias, as dores humanas adquirem uma cor menos dramática, uma finalidade otimista, pois sabemos que todos caminham para o alto, que todo mal é passageiro e que o bem é a realidade substancial da vida e de nós mesmos. É isso que a arte espírita precisa proclamar. Palavra franqueada, minha gente. Que silêncio aterrador, hein? Coube a mim, então, o falador, começar. Eu achei esse quarto critério, assim, posso até parecer um bobo, né? Mas eu achei fantástico. O que ela colocou aqui é de uma clareza para com as pessoas, os poetas, os iniciantes, aprendizes, sei lá como colocar, aqueles que têm um entusiasmo, muitas vezes, de quando começar, ou já estiver fazendo, já está fazendo sua poesia, se inspira na poesia, baseado nos postulados, nos princípios da doutrina espírita, tem uma ânsia enorme de escrever como se estivesse dando aula de espiritismo a quem vai ler a poesia. Então, ela deixa muito claro isso, que a doutrina espírita ela deve ser, vamos dizer assim, o fundo, o pano de fundo, que deve ser aquilo que vai nortear, né, as nossas novas percepções da vida, porque antes de sermos espíritas, antes de nos tornarmos, de termos nos convertidos à doutrina espírita, nós tínhamos uma visão completamente, vamos dizer assim, distópica da vida, né? Era muito aterrador para a gente, era tudo muito ruim, tudo revoltoso, era tudo muito, pelo menos para mim, estou me colocando aqui, né? E quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, o entusiasmo é tão grande, né, por tudo aquilo que a gente aprende, que a gente quer dar aula, escrever dando aula, fazer com que as pessoas abracem aquilo que nós estamos abraçando. E, na verdade, a arte, a poesia não tem esse objetivo. O objetivo é de realmente a gente colocar sentimentos, colocar emoções, vivências, tudo isso que ela está colocando aqui, mas agora com um outro olhar. Ou seja, tirar o olhar da distopia, do pessimismo, para um olhar mais futurista, um olhar mais otimista, de possibilidades e não de descrença. E é aí onde mora, na minha percepção, a vantagem de a gente, já sendo espírita, se tornar poeta. Ou aquele que já era poeta e quando se converte ao espiritismo, ele começa a ter uma visão diferente. Por isso que a gente vê, por exemplo, na antologia, né, do espírito, a mudança, né, no caso do Parnaso, a mudança, né, não de estilo, mas de temática, né, a maneira como se conduz agora um espírita, ou aquele que conhece agora a imortalidade da alma, e agora ele tem uma visão diferenciada daquela que ele tinha quando não tinha visão. Então, é essa percepção
eu creio que ela colocou esse quarto critério, que eu achei muito interessante, que a gente, quando fala aqui fidelidade ao espiritismo, né, pureza doutrinária, a gente acaba imaginando coisas equivocadas com aparências de corretas. Esse é o meu primeiro ponto, Klaus. Muito bom, mestre Edilson. Luciana levantou a mão. Bom dia de novo, né, a todos. Eu costumo falar, né, que eu escrevo para todos. E eu tenho uma visão um pouquinho... Eu concordo com o que foi colocado pelo Edilson, mas eu tenho uma visão assim, eu penso que a arte é arte. Eu tenho um certo cuidado, Glaucio, em rotular a arte. Eu tenho uma visão assim. Também como profissional, eu sou terapeuta, né, terapeuta ocupacional, penso que nós somos mais que nossos papéis. Eu concordo, visão ampliada, né, nós somos espíritos em evolução, encarnação, estamos espíritas, certo? Mas, enquanto arte, existe uma discussão na academia, que talvez o Glaucio esteja por dentro, acredito que sim, né, por conta dos seus estudos na leitura, enfim, que arte é bem delicado definir arte. E quanto mais você colocar, assim, vamos dizer, esses rótulos religiosos em relação à arte. Então, do ponto de vista meu, né, profissional, tudo mais, que eu também trabalho com arte enquanto terapia, e veio muito essa discussão, a arte é terapia, a arte é uma forma de expressão. Então, eu prefiro ter um outro olhar de que nós, enquanto espíritas, né, que estamos espíritas, é bem importante ter essa coerência, penso, né, coerência em relação ao que nós acreditamos. Mas, assim, toda a arte que nós vamos produzir, pegando aí o que o Edilson falou, né, ela vai ter outra visão de mundo, por conta de nós sermos afetados pelos nossos ideais, nossas crenças, né, e valores, principalmente valores. Então, quando você está no espírito espírita, né, porque nós não sabemos se essas denominações religiosas em outras vidas irão se manter, pensando mesmo nessa visão de ampliação, penso que eu faço poesia, é arte, e eu escrevo para todos. Esse é o mote do meu trabalho, eu escrevo para todos, e é bem legal, assim, que eu tenho retornos, feedbacks de pessoas de outras crenças religiosas que também se sentem afetados pelas poesias, que tocam seus corações, né? E eu prezo muito o valor da simplicidade. Então, propositadamente, não afastar das pessoas pelo, assim, usar termos e que são inacessíveis para a maioria das pessoas, né? E tocar mais o coração. E a forma é interessante, que você escrever com rima e métrica, mas, naturalmente, o meu desejo da minha alma é se expressar de uma forma mais livre. Então, eu acabei me aproximando das poesias mais modernas ou contemporâneas, não sei como que poderia classificar, nem eu mesma sei classificar o que eu escrevo. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer, resumindo a história, é que, enquanto espírito em evolução, que nessa encarnação adotou a doutrina espírita enquanto ideal de vida, enquanto valores, enquanto base, tudo que eu faço em todas as áreas é afetado. Então, no meu trabalho profissional, esse espírito afeta, na maneira como eu escrevo. E eu reforço aqui que não gosto, não soa bem para mim, querer rotular a arte, ou classificá-la, ou limitá-la a uma religião, porque me soa um pouco falar de espíritos, próprios espíritas, ou se fechar numa bolha que seria mais, assim, vejo falar chovendo molhado, né? Falar de espiritismo para espíritas, ou se fechar numa bolha, tipo um clubinho. Eu penso que é importante a gente pensar a arte também enquanto uma forma de expressão humana, que vem desde a história da humanidade, que traduz os momentos históricos que a gente está vivendo e também os nossos valores. E isso, naturalmente, vai ser expressado na arte. Então, eu não consigo escrever arte sem falar de espiritualidade, porque é uma busca minha pessoal
E eu penso, inclusive, espiritualidade é diferente de religião. Então, definir esses conceitos. Religião é uma instituição humana. A espiritualidade é uma vivência da nossa alma que a gente carrega onde for, independente do rótulo que se carimba ali, né? De ser uma religiosidade X ou Y. Entende? Quando você fala para a alma das pessoas, como a sua própria alma, você toca os corações, independente da crença que a pessoa abraça. Então, aqueles espíritos afins, ou que já estão preparados, assim, que têm ouvidos para ouvir, né, que a gente fala no Evangelho, então, claro, elas vão captar aquela mensagem e a gente não coloca aí barreiras, né? Então, eu não defino a poesia que eu escrevo como uma poesia espírita, mas sim espiritualista. E eu gosto quando o Glaucio coloca a denominação do mensário de poesia do garimpo, poesia, e coloca essa questão da espiritualidade, porque eu penso que a espiritualidade realmente é muito mais profundo, tá? Do que colocar, taxar rótulos. Para tá? Eu sou um espírito em evolução. Na próxima encarnação eu posso reencarnar, não existe mais espiritismo. Levei para a minha alma essa mensagem, né? Então, tudo que a gente faz, traduz. E cuidado para não rotular a arte. Porque existe uma questão teórica, as pessoas que são da academia vão bombardear nós aqui. Entendeu? Né, Glaucio? Arte é arte, gente. Tem gente que nem tem, assim, forma de definir arte. Então, é delicado o campo que a gente está entrando. Aí, em termos de literatura, o Glaucio pode falar bem melhor que eu. Muito bom. Só fazendo uma ressalva aqui, Luciana, o mérito do nome do garimpo ser poesia e espiritualidade não é meu não, tá? Esse mérito é da própria espiritualidade, porque só depois de muito tempo com o garimpo rolando é que a gente se deu conta de que o garimpo, desde a sua origem, tinha um nome abrangente, né? Então, esse mérito a gente bota na conta da espiritualidade. Vamos lá, mais alguém? Alguma colocação? Eu só queria complementar aqui a fala do mestre Edilson e da Luciana, né, sobre o texto, porque, assim, eu acho interessante como a Dora, nesse item, ela tem um esforço em definir sem limitar, né? Quando ela fala da questão da fidelidade ao espiritismo. Porque, de fato, se a gente for pensar em termos de temática, a gente toma alguns cuidados na hora de escrever, mas eu acho que esse cuidado atende muito mais a uma frase que a gente ouve muito de Alberto Centurião, né? Que o espiritismo não precisa estar no poema, o espiritismo precisa estar no poeta, né? E aí, como a Luciana traz isso, né, de que tudo o que a gente escreve, a gente tem essa, eu não digo um filtro, mas eu digo que a gente tem uma lente. O espiritismo seria uma lente através do qual a gente observa a realidade. E aí, como diz a Dora no texto dela, as nossas dificuldades, os nossos momentos de tristeza, a nossa sensualidade, a nossa relação com o outro, com o corpo, ele acaba sendo visto, né, por essa ótica, e a gente procura sempre, né, trazer uma solução, não é só apresentar, olha, a vida é triste. Tá, e o que a gente faz disso? Eu acho que muito do que a gente tem observado dos poetas espíritas é isso. É uma busca por entender o mundo e buscar solucionar esse mundo, mostrar que essas dificuldades são passageiras e coisa e tal. E nesse sentido, eu acho muito válido o texto da Dora, né? Porque quando ela fala, né, que a moral espírita nos pede apenas que sejamos homens de bem enquanto não chegamos à estatura de anjos.
pois filtrados pela visão espírita, os problemas, as tragédias, adquirem uma cor menos dramática. Né? Por quê? Porque elas deixam de ser coisas em si vazias de sentido, vazias de significado. Tá? E o que muitas vezes, e aí eu vou colocar aqui para vocês uma preocupação que eu tenho. O que muitas vezes eu observo em alguns objetos da arte espírita é que eles são um discurso pronto. Né? Eu acho que o risco de alguma da arte atrelada a uma ideologia qualquer é que muitas vezes você não tem o espaço para as entranhas de quem escreve, sabe? Tem alguns, eu observo muito isso na música, né? Tem alguns compositores espíritas, e aí eu estou trazendo a música porque ela está andando juntinho com a poesia, tem alguns compositores espíritas que eu vejo que criam esse mundo lindo, mágico, onde aquele eu lírico que está ali falando, ele não tem problemas, ele é o anjinho. Esse tipo de composição até tem um certo apelo, mas eu não vejo como uma composição que realmente transforma, que realmente leva à reflexão, sabe? Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo positivo, né? Porque eu acho complicado, de repente, se eu pegar aqui um exemplo exato disso que eu estou falando. Quando você pega aquela música assim, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Olha o que essa música faz. Ela começa pela confissão de que quem está falando é alguém com defeito. Qual de nós não tem nenhum defeito? Mas também começa dizendo, você não é dizer que a gente tem defeito para se sentir mal, porque ele na mesma hora, qual de nós não tem uma virtude? Então é uma música que trabalha o seguinte, olha, a gente tem defeitos e a gente tem virtudes e a gente precisa encontrar equilíbrio para poder avançar. Então isso é uma música que faz o quê? Ela arrebata, ela incentiva, né? E às vezes você vai para outras composições que querem fechar os olhos para esse lado mais difícil. E aí cai no erro que Dora encontra e diz que a arte não deve cair. Vira panfleto. Eu estou fazendo, não sei se vocês têm acompanhado, eu estou fazendo uma série de textos, né, no meu blog, intitulados Você Sabe o que Você Canta, que é a análise de letras espíritas, mas é uma análise que eu faço como poeta e como estudioso da poesia. O último que eu escrevi foi sobre aquela música Prece, né? Poderosa águia que há no alto do totem. E, gente, eu achei uma versão dessa música que tira todos aqueles elementos da ancestralidade, né? De acordo com a pessoa que fez essa versão, é porque a música original não era espírita o suficiente. Porque fala de uma religiosidade que fala dos totens, da força dos animais. E aí você vê, a pessoa que faz uma coisa dessa, ela está exagerando. Ela está exagerando, ela quer criar esse mundo mágico onde o ser humano não precisa de símbolos. E a gente sabe que o ser humano precisa de símbolos. E às vezes a gente vê alguns textos, alguns poemas espíritas. Tá bem, mas já vou fechar aqui e passo a palavra para ti. Às vezes a gente vê alguns poemas espíritas que também caem nisso, né? Então é aquilo,
Eu acho que o desafio do poeta espírita, ou do espírita poeta, é justamente conseguir ter uma certa fidelidade ideológica nesse caso, né? Uma fidelidade filosófica para com a doutrina, e ao mesmo tempo ser um texto honesto, possuir uma honestidade poética e intelectual. E eu acho que, como o Edilson falou, né, que gostou muito desse item, eu também gostei muito dele, porque a Dora tenta, nesse trecho, falar: você tem que ter o equilíbrio, você não pode ser um falsário ideológico dentro da sua poesia. O que seria ser um falsário ideológico? É você ter esse discurso pronto, e aí você vai ter aquele monte de poemas absolutamente iguais, tá? Porque você, não, eu tenho que ter fidelidade doutrinária, né? E esquecer que você é um ser humano, e esquecer que a poesia é para você botar também as suas questões, né? Mestre Edilson. Como é bom ter um doutor entre nós, né? Na literatura, na arte, ajuda muito a gente a sair da caixinha, né? É maravilhoso. Muito obrigado, Glaucio, por essas colocações aqui. Há pouco eu teria dificuldade de trazer isso para vocês. Porque quando eu estava fazendo a minha análise, eu estava fazendo, assim, traçando um paralelo intimamente com uma música que foi decantada em prosa e verso, e foi um boom, né, há alguns anos atrás, que é aquela música evangélica, Faz um Milagre em Mim. Não sei se vocês recordam dessa música. Chiclete, inclusive, tornou-se a música. E você vê ali que o autor, né, quem a escreveu, realmente ele é evangélico, porque ali ele busca trazer, mostrar que a transformação do ser humano, do homem, ela vem de fora para dentro. Ele não precisa fazer nada, ele só precisa pedir, implorar para que seja um milagre, seja feito um milagre na vida dele. Ele não precisa se transformar de fora para dentro. Alguém vem, um milagre, uma luz, um sinal, alguma coisa vem e o transforma, né? E aí esse milagre é o Senhor, como é a pregação, infelizmente. Infelizmente ou infelizmente, não importa. Aqui não tem nenhum evangélico para estar pedindo desculpas, mas já peço antecipadamente. Mas nós também, muitas vezes, agimos assim, não é? Nós agimos assim muitas vezes. Estou me confessando aqui que os meus primeiros escritos, vou copiar, vou plagiar minha querida Luciana, que ela disse que os primeiros escritos dela eram aprendizado, e de fato, viu? Os meus também, que eu joguei fora todos, viu? A todos que estão aqui me ouvindo, me vendo, joguei fora também todos, aqueles que eu escrevi antecipadamente, no início, né? Preservei que quer dizer, isso aqui eu vou deixar preservado, vai ser um livro para mostrar quanto eu fui bobo escrevendo inicialmente, né? Vou mostrar para mim ler. Quando eu leio, eu acho ruim. Mas, assim, o seguinte, de fato, a gente corre esse risco. É um risco que a gente corre. E é preciso que a gente tenha uma capacidade de isenção muito grande para que a gente saia fora daquilo que escreveu e faça a análise do que escreveu. Olhar de fora e ver o que eu estou aqui enquanto leitor, eu estou captando, tirando daqui de interessante. Porque uma coisa que eu achei interessante na música Faz o Milagre em Mim é que quem escuta, quem ouve, sabe que o autor é evangélico. As tintas estão ali, né, bem desenhadas na assinatura dele. Nós, espíritas, corremos esse risco exatamente pelo que o nosso querido Glaucio colocou há pouco. Que a gente não acha determinadas músicas espíritas o suficiente. E a gente quer, né, quer encher de coisas que agora sim, agora está falando de reencarnação, aqui está falando agora de causa e efeito, está falando de pluralidade dos mundos habitados, agora sim, estou vendo claramente. Antes não estava claro isso. E aí a gente quer colocar, quer inserir até palavras que a gente encontra no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aquela coisa, as máximas de Jesus e tal, para trazer e inserir. Lá está a marca de quem vai ver, ali tem sim espiritismo dela. Na poesia, no poema, na música, não importa.
um risco que a gente corre. Eu tenho buscado ter esse cuidado para evitar isso, o cuidado que eu não tinha antes, porque eu não tinha noção. Tanto que eu li várias vezes e eu gosto de participar desses estudos, que é para eu tentar tirar de mim, aos poucos, essa ânsia de querer escrever coisas assim que sejam, não tradução, mas a expressão viva de uma doutrinária espírita. Então é importante que a gente veja isso e a gente não se questione do ponto de vista da arte em si, porque a arte é alguma coisa que a gente vai aprendendo, ou a gente já nasceu com, porque nós somos herança de nós mesmos, né, de duas etapas encarnatórias, passamos por várias artes políticas, situações que foram preenchendo o nosso capital de conhecimento e de assertividade em vários segmentos do conhecimento. Mas, nesse momento, nós nos elegemos, nós aqui, poetas. Eu nasci poeta? Não, antes de ser espírita, eu também fazia poesias. Ruins, mas fazia. Hoje sou espírita, faço poesia. Continuam ruins, mas eu estou buscando me melhorar nesse aspecto. Então, eu estou querendo colocar isso porque registrar que a presença de alguém com toda essa bagagem de conhecimentos, de interpretação, de visualização clara de algo que foi escrito, realmente é muito bom, que é para a gente fazer as nossas autoavaliações. Porque às vezes a gente espera muito que os outros avaliem, não é? Que as pessoas comentem, que as pessoas curtam, que as pessoas façam algum elogio, lógico, com o objetivo de estimular, mas muitas vezes é para saber se nós estamos no caminho certo mesmo. As pessoas estão gostando e isso nos estimula mais. Eu não sei se vocês percebem isso, mas é assim que eu vejo. Olha, Isa, acabei de falar, vou deixar você agora, viu? Bem-vinda, Isa. Você tem que abrir o seu microfone. Enquanto a Isa está se entendendo, eu creio que a gente fechou. Não estamos te ouvindo, Isa. Você está com o microfone fechado. Com licença, só para dizer que nessa nova ferramenta, a gente tem que concordar que use o nosso microfone, tudo que nós temos no celular ou no computador, senão eles não vão disponibilizar o áudio nem o vídeo. Eu confesso que eu vou ter que tentar entrar aqui pelo celular para poder descobrir como é que eu faço para poder explicar para vocês, né? Só que eu acho que eu não vou conseguir entrar agora, né? A gente vai tentando ali. Bom, eu creio que acho que a gente fechou esse primeiro tópico, né, o item 4, né? Vou fazer aqui o compartilhamento da tela para a gente partir para o 5. Olha, quando eu entrei aqui agora, gente, pelo coisa, ele diz que eu tenho que permitir o uso, né, do microfone e da câmera. Glaucio, quando a gente entra no programa, aparece uma telinha, você mesmo permitir o som e áudio. Algumas pessoas talvez tenham esquecido de permitir, que a pessoa Sim. permitir. Talvez tenha que entrar de novo, sair novamente. Eu falei privado aqui, falei para ele entrar e sair e colocar. Aqui no meu computador, no meu celular, eu fiz essa permissão e aparece um microfonezinho aqui na parte de baixo. Né? Vocês possivelmente estão me vendo aqui. Em duplicata.
Só que eu vou sair. Ó, acabei de mandar uma mensagem para Isa, tá bom? Eu estou tentando aqui explicar para ela. Quando ela entrar, ela tem que clicar no azulzinho permitir som e áudio. Isso. Ela está tentando entrar. Isso. Então, enquanto isso, vamos lá. Vamos lá. Esse próximo item é curtinho, né? Esse próximo item é curtinho. E ainda assim, eu creio que ele abre uns caminhos muito interessantes para a gente, né? Ela diz assim: afinal, o último critério adotado com menos rigor por se tratar de um concurso de poesia amadora é o da técnica poética. Cada arte tem suas técnicas próprias, e são elas que pressupõem um aprendizado e um treino. É verdade que muitos já nascem de posse de certas técnicas, mas então trata-se certamente de uma aprendizagem realizada em outras vidas. Eu queria começar falando, mas eu não vou começar falando, não. É porque eu acho assim, tem tantas coisas nesse quinto critério que são interessantes da gente debater, mas vamos pelo que a gente tem feito constantemente. Palavra franqueada, meu povo. Ah, se ninguém fala, eu falo. Se ninguém fala, eu falo. Né? O que eu achei interessante nesse trecho, né? Eu vou até botar ele aqui maior novamente. Quando ela fala assim, o último critério adotado com menos rigor por se tratar de um concurso de poesia amadora é o da técnica poética. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Tá? Primeiro, a técnica como sendo um critério. Porque, de fato, poesia, como toda linguagem artística, tem lá as suas técnicas, as suas ferramentas estabelecidas. Entretanto, essas ferramentas, né, a técnica poética, é algo que vem mudando muito ao longo do tempo, né? Se a gente lembrar, quando nós começamos os nossos estudos, lá no ano passado, né, a gente falava sobre Leon Denis, a gente leu o texto de Leon Denis, e uma das coisas que a gente questionou muito é quando Leon Denis diz que a poesia daquela época dele, anos 1920, portanto há 100 anos, não tinha a mesma qualidade da poesia de outras eras. Ou seja, Leon Denis, se fosse participar do júri do concurso de poesia da arte poética Castro Alves, não aceitaria poemas de técnica moderna. Ele estaria preso a técnicas oriundas lá da Renascença, técnicas do século XVIII, XVII e primeira metade do século XIX. Então, assim, a questão da técnica poética, eu confesso que bom que foi o critério levado com menos rigor. Porque senão você teria que pensar, tá, mas qual técnica? Poema tem que ter rima? O poema, para ser poema, precisa ser um texto rimado? Então, qual é essa técnica que estaria entrando ali? A gente vai levar em conta, não, a técnica pode ter a ver com a correção gramatical, mas e poetas que optam por escrever de uma forma mais próxima da oralidade? Nem sempre eles vão estar dentro da correção gramatical. Um Guimarães Rosa, por exemplo, né? Um Merlânio Maia, um Edilson Costa, eles são poetas que abraçam o registro oral. E esse registro oral muitas vezes parece
erro. Então, eu acho que é interessante. Ali, afinal, aí eu boto para vocês, qual é a nossa técnica? Como é que nós aqui, enquanto poetas e enquanto estudiosos da poesia, como é que a gente está lidando com a técnica? Agora sim, palavra franqueada. André, diga uma besteira aí. Abri aqui o microfone antes de André. Oi. Mas, Não, André, pode falar, viu, André? tô ouvindo. Tô ouvindo. Ah, tá. Tô aprendendo mais um pouquinho. Então, vou falar, viu, André, já que você vai ouvir. Gostei dessa abordagem aqui do nosso querido Glaucio, né? Que técnica é essa? A que técnica ela se refere? Quais são os critérios técnicos, digamos assim, que não estão expostos aqui? Mas depois vai dar aqui alguns exemplos, uns detalhes técnicos mais abaixo, que depois a gente pode até comentar. Não vou entrar agora, não. Mas, por exemplo, quando no concurso, você define, por exemplo, que o concurso vai ser sonetos, eu acho que ali já está definida uma técnica, não é? E tal. Embora hoje, dentro dos sonetos, a gente vê muita modernidade nele, né? As pessoas já não escrevem mais sonetos como eram definidos os sonetos no passado, né? Com aquela tônica na sexta sílaba, aquela coisa toda, e com a metragem, a metrificação dos sonetos. Tem pessoas que escrevem sonetos, assim, no sentido que tem os 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, sem rima nenhuma, sem metrificação nenhuma, apenas com o critério dos 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. Então, aí como é que ele iria avaliar isso, no caso, né? Tá? Eu estou colocando assim porque foi o Glaucio foi colocando, né? Porque há um avanço, né? As pessoas estão criando formatos poéticos derivados do que já existia antes. Né? Muito pouco criatividade eu tenho visto, por exemplo, né? Por exemplo, alguém escrevendo poesias minimalistas baseadas na trova, baseadas por exemplo, no haikai, baseadas naquilo que já existia. E aí começa a escrever coisas pequenas, até poesias de uma única palavra. Tá certo? Então, o que significa isso? Que é deixar, digamos assim, o puro sangue, né? Aquele cavalo brabo, ele na selva, ele com a sua própria criatividade, ele entrar naquele local cheio de energia e ai para aqueles que vão interpretar, que vão degustar do seu poema, da sua poesia, não é? Então, acredito eu que nesse concurso deva ter tido alguma exigência em termos de técnica, porque ela está trazendo algo desse sentido, né? E ela também coloca que o rigor nesse lado é bem menor em relação aos outros critérios, tá? Mas aí a gente vem, por exemplo, o que eu admiro muito, sou fã, porque gosto muito, de 2 tipos de poetas que eu vejo acompanhar aqui no grupo, e que eu tenho uma maior vontade de tentar acompanhar, fazer mais ou menos assim, mas não consigo ainda, não dá para mim. Ainda, eu sinto que estou pisando em areia movediça, né? A poesia de Glaucio, que ele não traz nenhuma rima, mas a gente sempre tem rima, né? E eu gosto de rima. Eu leio e degusto aquilo que está sendo lido, porque tem uma propositura ali, tem algo que leva a gente a refletir naquele texto, né? Tem um texto, não me lembro agora o nome do texto dele, de Glaucio, que era como se eu estivesse lendo um livro de Agatha Christie, né? Ele fazendo com que a gente vá desvendando os mistérios, os meandros daquilo que ele escreve, e a gente fica, poxa, como eu queria ter escrito algo dessa natureza. Então, é isso que, creio eu, que a gente precisa analisar bem quando a gente vai escrever. O que é que eu quero para a minha poesia?
que impacto eu quero causar no outro, independentemente do formato do que eu estou escrevendo. Então, eu acho que, nesse aspecto, a parte técnica, para mim, foi o seguinte, foi apenas ou tem sido, né, ainda como que uma célula, né, e uma rédea, para que eu não saia do prumo, que eu não me perca. Mas nessa célula e com essa rédea, eu posso ir para qualquer lugar. Ou seja, eu não me limito, eu pulo cerca, eu invado cancelas, nada, não tem nada que me impeça de colocar ali o tema que eu quero escrever, aquilo que eu quero escrever. Mas eu sou um poeta, confesso, por exemplo, do que Luciana escreve, de como ela escreve, né, de como a Cris Rochavic escreve, né, esse pessoal que eu acompanho, o que Isa escreve, que ela tenta colocar ali do jeito da rima dela, e ela escreve coisas muito, muito interessantes na poesia dela. E a gente sente que aquela poesia é dela, porque só escreve, na minha percepção, só escreve poesia do jeito que Isa escreve ela, não vejo ninguém. Então, ela tem uma originalidade que é marcante ali. Assim como o João Prado é original, não vejo nenhum poeta escrever como o João Prado escreve. Ele rima, mas ele rima de uma maneira totalmente dele. É muito particular aquilo que ele faz. Então, eu acho que a técnica aí é meio que controversa, para dizer o mínimo dessa exigência desse critério. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Luciana? Então, eu vou colocar aqui meu depoimento. O meu processo criativo, ele é muito fluido, né? Eu foco muito na questão do sentimento, né? E eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo. Então, às vezes, os poemas são quase uma prece, né? Então, eles vêm do profundo da minha alma e eles fluem. Aí, depois, muitas vezes eu vou lapidando, vou tentando corrigir. E o que eu acho interessante, uma vez o Renilson me falou, que eu escrevo poesia de forma mais livre, né? Mas o Renilson me falou que ele sentiu uma cadência nas minhas poesias, que existia alguma musicalidade que eu mesma não tinha notado. Então, aqui entra o que eu vou colocar uma observação da importância também de nós lermos poesia, de nós termos contato também com autores, né? E isso é bem interessante, porque nós não estamos alheios do que acontece, né? Então, tem algumas pessoas que nós curtimos, que nós gostamos de ler, isso acaba nos influenciando, tendo algum quase que inconsciente até, né, na nossa forma de escrever. Então, para mim, o processo criativo é bem focado no sentir e na expressão daquilo que eu sinto, e eu sinto vontade de compartilhar com o outro, né? E que toque o coração das pessoas. E eu tenho determinados valores como simplicidade, enfim, e vai o gosto de cada um, né? Porém, eu também gosto de rima. Eu, quando criança, gostava muito de ler Camões, Laus, e também aquela apaixonada pela aula de literatura, eu amava. E canções de amigo, os trovadores, né? Eu li muito poesia também. E eu sempre gostei muito de Carlos Drummond de Andrade. Então, eu tenho influência de Carlos Drummond de Andrade, tenho influência do meu avô, que eu li pouco, depois que de adulta eu li os poemas dele, e eu vi muita coisa que eu faço, e meu avô fazia. Por exemplo, que os modernistas usam muito reticências, que é deixar aquele espaço para o outro pensar, sabe? De reflexão. Então, acho bem interessante, né? Que acho legal, quando você fala de estilo, também da questão da importância. E também vejo que quando eu entrei no grupo Espiritismo e Poesia, eu acho que minhas poesias amadureceram. Eu tenho uma influência do Alberto, eu gosto muito da forma como ele faz a gente se questionar, sabe? Do próprio Glaucio, porque eu amo as poesias do Glaucio, sempre já falei para ele, né? O João Prado, gente, demais, né? Então, assim, a Adélia Prado, falando dos Prados, né? Eu gosto de Adélia Prado, e eu tenho lido ultimamente as autoras contemporâneas, e eu descobri uma tal da... Ai, gente, agora me esqueci o nome. O Glaucio deve saber,
que traz assim, a vivência dos povos povos originários. Me ajuda aí, Glaucio. É uma que você gosta também, você já colocou no grupo. Eliane Potiguara. Potiguara, gente, demais. Eliane Potiguara, ela é incrível. Ela é incrível. Eliane Potiguara, eu amei, até porque eu tenho essa coisa, estou me aproximando muito da espiritualidade ligada à natureza, e eu vou fundo, né? Eu estou buscando me aprofundar. Gente, eu já fiz até vivência xamânica, para tentar entender. Esse amor meu pela natureza me fez tentar buscar, e com humildade, tentar entender também melhor esses povos originários, os druidas, né, que tem a ver com o espiritismo, com a origem nossa ancestral. Isso é muito forte, bem interessante isso, porque eu trabalho também com a parte de terapia, né? Então, o meu link é muito arte e saúde, né? Aí, então a gente está aberto a experimentar ao novo também, né? Não sei se novo, gente, porque às vezes está fazendo, acho que está sendo super original, está fazendo nada de tão assim, né? Mas, assim, eu penso que é muito importante a gente estar lendo as poesias contemporâneas, estar antenado com o próprio tempo, porque eu vejo muitos poetas espíritas ter referência só no canal da leitura. Gente, tem encarnado bom pra caramba. Precisa ler mais sobre poesia, desculpa o termo, tá? Me empolgo. Isso é meio... Então, gente, é importante a gente dialogar com o tempo, dialogar com os outros autores, para a gente aprimorar a nossa estética. Então, ética e estética, elas podem conversar, né? Mas a gente não precisa ser rígido. E aí eu gosto de falar uma coisa que talvez o Glaucio goste. Os desencarnados que estão lá nos apoiando na espiritualidade, que eu acredito, os poetas que nos inspiram, se eles reencarnassem agora, eles não fariam como fizeram há um século atrás. Gente, já passaram pela vivência na espiritualidade, evoluíram, amadureceram. Eles vão chegar aqui, eles vão fazer o acontecer. Eles vão mudar, porque eles já eram à frente do tempo. Sei lá, Oswald de Andrade, são uma dessas pessoas. Sei lá, eu vou chegar aqui, Tarsila da Moral, quando vier pintar, ela vai pintar. Então, gente... esses poetas que a gente admira, que a gente quer copiar às vezes, intuitivamente, Maria Dolores, esses espíritos que vão chegar aqui, eu amo Maria Dolores, gente, amo, eles vão escrever diferente. Alta de Souza, o amadurecimento do espírito vão fazer, quando eles estão encarnados, né, também vão estar influenciados pelo que acontece no mundo. Teve pandemia, teve um monte de coisa, está tendo guerra. Então, a gente vai fazer o surdo, né? Então, eu acho muito importante o diálogo também com a cultura, tá? Da gente ler, da gente buscar. Eu estou tentando buscar aí, me antenar com as mulheres contemporâneas que estão produzindo coisas que eu gosto. E tentar colocar algo meu nisso, né? A minha forma, porque eu gosto também de ter esse cuidado do que eu vou passar para o outro. Aí entra a questão do espiritismo, né? Do que eu vou produzir, as imagens, formas, pensamentos, sentimentos, isso é minha responsabilidade, porque eu tenho consciência disso, né? Não vou dar uma de, não sabia, que nem o Victor Hugo lá não sabia. Quando chegou na espiritualidade, teve que conversar com os personagens que ele próprio criou, que deram forma de pensamento. Então, nós sabemos que o que nós criamos, nós temos responsabilidade. E aí entra essa questão do estar espírita. Eu não gosto nem de falar que eu sou. Então, nesse momento, eu adotei essa filosofia de vida, isso vai influenciar, me afeta e vai influenciar na forma como eu vejo o mundo. Aí entra as questões anteriores, né? E penso da importância do diálogo. O diálogo, a busca do estudo. Por isso que eu estou aqui, inclusive, né? E a gente buscar também estar antenado com o social. E não ficar desconectado das coisas que estão acontecendo. E tem muita coisa legal acontecendo. Desculpa me alongar, tá, pessoal? Eu me empolgo. Muito bom, Luciana. Ó, só para a gente vai passar agora a palavra para o André. Já são 11h27. Então a gente vai, depois do André, a gente já vai começar a encaminhar para finalizar, né? E aí eu tenho
Eu até ia levantar a lebre aqui, né? Poesia amadora, será que existe poesia profissional? Mas isso a gente deixa para um outro momento. E depois da fala do André, eu quero dar fazer uma pequena provocação para o nosso próximo encontro de agosto. Vai lá, André. Não, eu queria falar assim, minha experiência. Eu faço, né, os meus textos e normalmente eu publico no Recanto das Letras, que muitos de vocês devem conhecer, né? E lá, se a gente for no Recanto das Letras, tem 500 mil tipos de poesia, técnicas de poesia diferentes, né? E eu, quando eu comecei a escrever, aí, e eu fui para um caminho mais do que o Edilson também faz, é o soneto, que eu nem sei, né, que se meus sonetos são perfeitos, é claro que não são perfeitos, mas tem as técnicas lá que são exigidas, né? Que o soneto, tem a técnica do soneto, é uma coisa bem complexa. Mas quando eu tento fazer a poesia, eu tento fugir disso, eu acabo voltando para o soneto, não tem jeito. Então, por exemplo, eu lá no Recanto das Letras tem várias técnicas, vários tipos de poesia. Aí uma vez eu fui tentar fazer o tal do tautograma, que é escrever uma poesia com uma palavra que começa com a mesma letra, né? Olha, eu fiquei dias fazendo um negócio, consegui fazer, mas eu não sei nem se teve muita coerência no negócio lá. Também poesia não tem que ter muita coerência, né? Mas eu fiz. Mas acho que a gente precisa buscar, o que a Luciana falou aí, a gente lê outros autores, e ficar só naquele vamos ler só autor espírita, né? A gente lê, tem uma leitura diversificada, e a gente, com o tempo, a gente vai encontrando o nosso caminho, né? A nossa técnica, nosso caminho, nossa escrita vai se adequando ao que a gente gosta e o que a gente consegue fazer, né? Porque ficar arriscando muitas coisas diferentes, a gente pode tropeçar e se machucar. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai encaminhar para o final, mas antes eu queria saber se Isa e Marili gostariam de falar algo, que elas ficaram quietinhas, né? Marili não? Fica para a próxima, Glaucio. Bom, gente, a gente está encaminhando então para o final. Muito bom o nosso encontro, né? Hoje foi meio corrido porque, como eu disse lá no grupo, né? Estou aqui em outro ambiente, tive que abrir o centro aqui hoje para as crianças, né? No próximo mês, o segundo domingo cai exatamente no Dia dos Pais. E aí eu pergunto a vocês, a gente faz no Dia dos Pais ou faz no domingo seguinte? Né? Isso a gente pode até botar lá no grupo. Eu acho que o seguinte fica de boas, né? E outra coisa que eu queria propor, para nós 6 que estamos aqui, né? Já que somos os mais assíduos aqui no nosso grupo de estudos, a gente fechou esse texto da Dora. Porque agora o que vem depois são umas questões de ordem técnica que eu creio que a gente meio que já andou contemplando essas questões técnicas ao longo das nossas falas. Eu queria propor que no próximo mês a gente fizesse uma coisa diferente, e eu acho que a inspiração bateu aqui e na casa da Luciana, porque ela falou um negócio que falei, pô, é mais ou menos o que eu estava pensando. Eu gostaria de propor que no mês que vem cada um aqui trouxesse um poema de um poeta ou clássico ou contemporâneo. A gente escolhe uns poemas curtinhos, assim, nada muito longo. E aí o que a gente faz? Cada um vai trazer um poema, a gente lê esse poema junto e faz 10 minutos de conversa, 10 minutos cronometrados sobre cada poema.
A Isa botou que 18. Quem que tem um evento dia 18, gente? Isa. Tá, a gente vai se organizar lá no grupo para ver como é que faz. Se a gente faz dia 18, se faz dia 4, ou se faz no Dia dos Pais, a gente se organiza. Mas o que vocês acham dessa ideia? Cada um traz um poema. Mas é poesia dos espíritos ou poesia contemporânea? Eu, por exemplo, por exemplo, já estou na minha cabeça que eu vou trazer o poema do Alberto Pucheu, que é um cara que tem nada a ver com espiritismo, mas para mim é um dos melhores poetas da atualidade. Tá. Né? Aí o que vocês acham disso? A gente debater poesia a partir de poemas. Show? Legal. Então, eu gostei muito da ideia. Amei, Glaucio. E depois, quando a Isa ficar sabendo que você falou no início, ela vai pirar. E depois você assiste o início. Depois não vamos contar não, para ela poder assistir. Para dar curiosidade. Deixa ela curiosa. É isso, minha gente. Assista. É isso, minha gente. A gente encerra aqui hoje o nosso encontro. Obrigado a todos pela presença, pela participação. A gente vai conversando lá no grupo. Mais tarde eu boto esse vídeo no YouTube para a gente poder ter esse registro. Tá bom? Bom domingo a todos. Bom domingo. Gente, espera aí, a selfie! Todo mundo fazendo pose. Todo mundo fala, João Prado! Manda um beijo para ele, Cláudio. Era aí que eu tô tentando. Fala Lu Barreto. Mando sim. Ele nem sabe quem eu sou, mas fala lá. Oh, meu Deus, o negócio aqui não tá. Não tá printando? O que houve? Jesus. Olha que imagem fofa. Peraí. Todo mundo ficando assim quietinho que eu vou tentar de outro método. E a Marili sumiu. Agora vai. Peraí. Todo mundo paradinho aí, hein? Meu Deus, sumiu. Peraí. Ô, Jesus. Hoje, gente, esse computador hoje tá querendo me sabotar. Tá te obsediando. E foi. É isso, gente. Fique com Deus.